E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Jovem Lobo. Essa é a nossa última aula aqui do módulo básico do nosso curso de LabVIEW. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma função muito importante conhecida como cluster. E não somente ela, eu vou estar falando de várias outras funções aqui. Essa vai ser uma aula, sim, bastante longa, provavelmente, tá? Mas ela vai ser uma aula de muito conteúdo, tá? Porque eu não quero fazer um monte de videozinho com funções e tal. Eu vou estar apontando as principais funções toda nessa aula e vou estar ensinando também sobre a função cluster, porque ela vai ser muito importante para nosso próximo módulo, nosso curso intermediário, onde nós vamos aprender um pouco sobre arquitetura de programação. Cluster já é o início de arquitetura de programação, tá? Uma forma de você simplificar seu código, deixar ele mais limpo, mais enxuto. Então, vamos para a nossa aula. Vamos aqui para a telinha do nosso computador. Já estou com o meu LabVIEW aberto. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou abrir aqui minha paleta de funções. Nós temos um numérico, um booleano e uma string. O que um cluster faz? Na prática, vou criar aqui no painel frontal. Vou criar um numérico, um controlador. Vou criar um booleano, também controlador, um botão. Vou criar uma string, controlador também. Tá aqui os nossos três elementos, eles estão aqui, mais ou menos organizados, certo? E vou criar aqui, ó, indicadores. Vou fazer rapidinho aqui, um indicador numérico, vou criar aqui um indicador booleano, que é um LED, e vou criar aqui um indicador de string. Tá aqui os nossos indicadores e nossos controladores, certo? A princípio, nós vimos nas nossas aulas que todo o programa ele se resume em entrada de dados, processamento e saída de dados. E basicamente, o que eu posso fazer aqui, digamos que o meu processamento seja simplesmente passar os dados daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Digamos que esse seja o processamento de dados. O que eu tenho é o seguinte, eu tenho 3 entradas, eu tenho 3 saídas e ao longo do meu programa eu tenho 3 fios. E o cluster ele serve para a gente simplificar isso aí. Eu vou juntar todos esses fios num único pacote. Eu posso vir aqui só para a gente executar nosso programa. 10, vou deixar ligado e vou colocar aqui como controlador Jovem Lobo. Certo? Vou dar a executar o meu programa. E está aqui, ó, o indicador mostrou 10, aqui ligou o nosso LED e aqui está o nosso Jovem Lobo, certo? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar isso. Como eu faço isso? Dentro da minha paleta de funções aqui, nós já vimos essas 4 pastas aqui, certo? Nós já vimos um pouco de array, nós já vimos um pouco dessa pastinha aqui, que é onde está o nosso for, nosso while, nosso case struct, nosso sequência aqui, né? Sequência de frames e tudo mais. E aqui, o que a gente ainda não viu foi essa pastinha aqui, que é o cluster. O que nós vamos utilizar aqui são essas 4 funções aqui em cima. Um bundle by name e um bundle by name. Vou começar com essas duas aqui, que são mais simplesinhas. Bem, no bundle, começando com bundle, se vocês observarem, eu tenho várias entradas e uma única saída. Essa função vai servir para a gente juntar todas as informações aqui de input, nossos controladores, né? Eu vou colocar um aqui, eu vou colocar outro aqui. Note que eu só tenho 2, se eu precisar de mais eu posso arrastar aqui para baixo, ó. Posso colocar quantas eu quiser. Mas lembrando que se eu só tiver 3 conexões, ó, aqui meu programa roda. Mas se eu puxar aqui mais uma conexão e não fizer a conexão dele, ó, meu programa dá erro. Tá? Só chamando a atenção de vocês para isso. Vou diminuir aqui, eu tenho 3 conexões. E aí o que eu posso fazer é quebrar essas conexões aqui. Essa e essa. E vou vir aqui de novo na minha pasta. Eu usei o bundle, né? Que é o que junta todos. Agora eu vou utilizar um bundle, que é o que separa. Por quê? A princípio, essa conexão aqui não faz conexão com ninguém, ó. Porque ele é um cluster. Um cluster só conecta em funções cluster. E nenhum desses indicadores aqui é uma função cluster. Então, já vou passar aqui mais um ponto da aula. Em nenhum momento da aula eu falei sobre atalhos, eu sempre gosto de utilizar, eu tenho evitado aqui porque eu não tirei uma aula específica para
falar de atalhos, como essa é a nossa última aula, eu vou estar usando todos os atalhos aqui mais básicos, né? Então, o primeiro atalho que eu vou passar para vocês é o seguinte: toda vez que a gente tiver um número aqui de conexões mal feitas, você não precisa vir aqui em cada uma para apagar. Você pode apertar Ctrl B e ele apaga todas as conexões mal feitas, ok? E aí eu vou vir aqui, vou fazer a conexão desse bundle mesmo, né, com o unbundle. E assim que eu faço a conexão, note que ele já identifica que aqui tem 3 entradas, então esse aqui necessariamente só pode ter 3 saídas. E note que eles estão na mesma ordem. Aqui eu tenho o numérico, aqui eu tenho o booleano e aqui eu tenho a string, na mesma ordem, numérico, booleano e string. E o numérico liga no numérico, o booleano liga no booleano e a string liga na string, ok? Isso é muito interessante porque agora eu posso... Vou dar uma limpadinha aqui, né? O que eu tenho é o seguinte. Eu tenho uma entrada de dados, certo? Eu tenho uma saída de dados, mas no meio do meu programa eu tenho somente um fio, um único fio passando. Pessoal, isso é muito importante porque o LabVIEW é uma linguagem visual. Então, qualquer continha simples, por mais simples que seja, até mesmo, por exemplo, resolver uma equação de segundo grau, por Bhaskara e tudo mais, isso vai demandar de muitas conexões. E se você não tiver organização, você vai se perder. Isso eu estou falando de um programa simples. Imagine um programa mais complexo e tudo mais. Então, dominar cluster é essencial para você fazer programas de qualidade, ok? Ou até mesmo conseguir fazer o programa. Então, vamos lá. Aqui tem um cluster, certo? Esse aqui não é o único tipo de cluster, existem alguns outros clusters, existe cluster de erro, existem outros clusters, tá? Por enquanto a gente vai ficar só nesse, vai ser útil. Mas vamos lá. Essa aqui é a função bundle, essa aqui é um bundle. O que elas têm de diferente dessas outras conexões aqui, dessas outras funções aqui? O bundle by name, que estaria aqui no nosso lado esquerdo, e um bundle by name, que seria o representante do lado direito. Note que eles fazem conexão entre eles, né? Opa! Eles se conectam entre si, porém, como não tem nenhuma especificação aqui para o nosso bundle, essa conexão está mal feita porque esse cara não consegue entender o que está vindo do bundle, certo? Como é que funciona o bundle by name? Eu posso fazer as mesmas conexões. Vou trazer esse aqui um pouquinho para trás e vou fazer as mesmas conexões. Eu vou vir aqui, ó, e vou conectar aqui. De forma similar, eu posso trazer o bundle by name para baixo, para abrir mais conexões, e vou fazer essas conexões aqui, ó. E observe o seguinte, eu não tenho ainda, diferente desse aqui, ó, que só o fato de eu ter feito as 3 conexões, o outro lado já reconheceu. Eu não tenho esse reconhecimento por parte do unbundle. Por quê? Esse reconhecimento aqui do bundle, ele é por nome. E nenhuma dessas conexões aqui tem nome, tá? E como é que a gente nomeia essas conexões? Isso é uma coisa muito mal explicada na maioria dos vídeos na internet. Quando eu estava aprendendo, eu tive muita dificuldade de encontrar, mas é uma coisa simples. O que eu preciso fazer é o seguinte. Aqui na parte de cima do bundle, eu tenho um terminal, um input. Esse input é que vai me dar os nomes. Então, eu vou criar aqui, ó, nesse input, eu vou criar uma constante, ok? Note que é uma caixa vazia. Uma coisa muito comum de você fazer é criar, por exemplo, um numérico, vir aqui e colocar aqui dentro. Mas aí ele diminui o tamanho e aí fica muito ruim de trabalhar assim. Vou dar um Ctrl Z. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um numérico. O numérico, eu vou criar esse numérico aqui, ó, do tipo float, né? Porque esse numérico aqui é do tipo float. Eu vou criar aqui do lado de fora. Também vou criar um booleano, ok? Também vou deixar do lado de fora, tudo constante, ok? E vou criar uma string, que são... Esses caras aqui vão ser os representantes desses caras aqui. Então, eu vou pegar todos eles e vou colocar dentro da minha caixinha. Note que eu deixei para colocar os 3 de uma vez, porque se eu colocasse um, aí a caixinha ia ficar muito pequena, ia ficar ruim de trabalhar e tudo mais. Certo? Bem, ainda não acabou.
Note que meu programa ainda está dando um erro. Por que está dando um erro? Porque nenhum desses caras aqui está nomeado. Então vamos nomear eles? Eu vou vir aqui, ó, Invisible. Vou vir aqui, criar um título para ele. Esse aqui vai ser um numérico, eu vou chamar de idade. E vou clicar fora. E note que ele nomeou todos idade, ó. Idade, 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 idade. E note que o que é numérico estabeleceu uma conexão correta, mas os outros não estabeleceram uma conexão correta. E aqui, como tem idade para esse, só tem esse aqui especificado, ele identificou que todos são idade, e aqui saiu idade, note que agora aqui estabeleceu a conexão, que esse aqui está lendo idade. Só que agora eu vou especificar o nome de todos. Vou vir aqui, colocar o nome para esse aqui. Esse aqui vai ser sexo, masculino ou feminino. Certo? Sexo. E aqui eu vou colocar... Note, antes de colocar aqui, agora se eu clicar aqui em cima desse idade aqui, pode ser do primeiro ou do segundo. Vou clicar em cima e apareceu duas opções, idade e sexo. Se eu mudar para sexo, note que a conexão foi quebrada porque sexo é referente a um booleano. E eu fiz a conexão numérica entrar num booleano, isso não pode. Aqui eu preciso que seja idade. Quem é booleano aqui, ó, é o meu segundo. Então, o meu segundo eu vou mudar para sexo. E note, está saindo um booleano aqui, está entrando numa conexão booleana e aqui eu consegui estabelecer minha conexão também. E por fim, vou nomear esse aqui também e vou colocar esse com nome. É nome, idade, sexo. Nomeado, eu posso vir aqui, ó, clicar no último aqui e note que agora eu tenho 3 opções. E vou colocar nome. Pronto. Vou quebrar essas conexões aqui, para não... Ctrl B, para apagar os terminais mal feitos. Aqui também sobrou um bundle. E note o seguinte, está feita aqui a nossa conexão. Esse aqui é o nosso a nossa nova função, certo? Ela funciona por nome, ou seja, idade, sexo e nome, que são os elementos que eu nomeei aqui. Por que ela é bem útil? Porque aqui na saída funciona um pouco diferente do bundle. O bundle comum, ele mostra todas as saídas e você tem que fazer as conexões. Esse aqui não, você tem somente um terminal e você vai escolher qual saída você quer. Às vezes você quer só mudar o nome, você está fazendo uma configuração num programa e você faz a leitura de um arquivo e dentro desse arquivo você quer só mudar um nome, ok? E aí você vai pegar esse arquivo, vai estar dentro de um cluster, dentro do arquivo vai ter um nome, vai ter a idade, vai ter CPF, vai ter um monte de coisa. Aí você está querendo fazer um ajuste, vai vir um cluster, e aí você vai clicar aqui, vai selecionar qual elemento você quer mudar. Eu quero mudar um nome, ok? E aí você pode mudar o nome não, eu quero pegar o nome, é uma mudança em outro momento. Eu quero pegar o nome e aí você pode fazer a conexão aqui ou fazer uma mudança, tudo mais, ok? E aí, no caso, aqui só tem a saída do nome. Se eu quiser pegar os 3, fazer a leitura do arquivo, e quiser pegar as 3 informações, nome, idade e sexo, eu posso puxar aqui para cima ou para baixo, tanto faz. Eu vou puxar para cima porque o nosso nome é o último, então eu vou puxar aqui para cima para ficar na ordem. Eu vou vir aqui idade e vou vir aqui sexo. E assim funciona o nosso bundle e um bundle by name, ou seja, essa conexão, essa junção feita, eu posso fazer ela sem especificar nome, lembrando que se eu não especificar nome, o LabVIEW vai seguir rigorosamente a ordem que você fez a conexão, ou eu posso especificar o nome, e aqui eu posso até mudar, inverter a ordem, eu posso colocar esse aqui sendo sexo, e esse aqui sendo idade, e inverter essa conexão aqui, Ctrl B, Ctrl B para apagar os terminais, eu coloco aqui, ó, idade aqui embaixo, e sexo aqui em cima, e mesmo que aqui esteja trocado, a leitura aqui ele vai ler idade e vai ler sexo corretamente. Vou mudar aqui o valor, 11, e só jovem, certo? E tá aí a nossa 11, mantive ligado, aqui tá jovem, tá aqui nossa utilização do cluster. Mas aqui o disable para você, às vezes você tem uma parte do seu programa que você quer que execute, não quer que execute. Essa função é mais quando você está
como posso dizer, quando você está testando o seu programa e tudo mais. Então, às vezes você tem um pedaço do seu programa que você está querendo testar, ele é um programa muito grande, mas aquele pedaço ali você já sabe que está certo, e aí você circula aquele pedaço com o disable, e aí você deixa ele certo lá, para ele não executar, às vezes demora muito, e você executa o resto do programa. Essa aqui, para isso, serve essa função. É muito útil quando você está trabalhando com os arquivos. Salvar arquivos, não salvar arquivos. E às vezes você tem uma função lá que salva o arquivo, mas naquele momento, no teste, você não quer salvar. Então você coloca a função salvar arquivo aqui dentro, ok? Essa é uma das funções. Aqui tem a comparação, lembrando que toda comparação vai resultar num booleano, vai resultar num verdadeiro ou falso. Então, eu posso comparar se dois números são iguais. Se são iguais, tem duas entradas, né? Eu verifico se dois números são iguais. Se são iguais, aí daqui vai sair um true. Eu posso usar isso aqui para parar um programa, por exemplo. Eu venho aqui, vou criar aqui rapidamente um while, nossa última aula, né? E o while, ele vai ficar rodando, vou criar aqui um numérico inteiro. Vou conectar aqui embaixo. Vou clicar, segurar o Ctrl, clicar e arrastar. Aí ele duplica e vou conectar esse numérico aqui. E vou mudar para controlador. Pronto. E aí, aqui eu vou colocar o valor 5. E vou conectar aqui. O que esse meu programa vai fazer? Ele vai ficar executando o while o tempo todo, até que o valor aqui que eu vou colocar aqui seja igual a 5. Quando for igual a 5, vai sair um valor true, e true, lembrando essa plaquinha aqui de stop, o true é o verdadeiro, né? Ou seja, seria a verdade para parar. Então, ele vai parar. Então, vou executar aqui meu programa, e note que eu executei uma única vez e ele está executando. Ele continua a execução. Para melhorar a nossa interpretação, vou abortar aqui e vou criar um indicador. Criar um indicador. Esse aqui é um contador, né? Toda vez que ele executa, esse valor aqui, ó, cresce mais 1. Então, quando ele executar aqui, ó, note que esse valor, ó, ele está aumentando de forma absurda, porque ele está executando várias vezes. Já passou de 15, 20 mil, sei lá, 120 mil. Tá executando várias vezes. E aqui, ó, tá valor 0. Valor 1, ainda 1 não é igual a 5, então é falso para parar. E aí, quando eu colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Quando eu coloquei o 5 entrou aqui, é igual e fez o stop. Então, a gente utiliza muito essas funções de comparação para parar o programa, para executar determinada parte do programa e tudo mais. É muito interessante essa parte. Dentro do timing, nós temos várias funções, nós vimos algumas na última aula, mas uma que é muito utilizada é esse wait aqui. Por quê? Como vocês viram aqui, executou várias, executou, sei lá, talvez milhões de loop. E aí, vou aumentar aqui o número, ó, executou bastante coisa. E aí o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso colocar um time aqui, criar uma constante numérica, e vou conectar aqui. Nesse time, eu vou colocar o valor 100. Ele funciona em milissegundos. 100 talvez seja muito pouco, vou colocar 1000. 1000 milissegundos é 1 segundo, né? Então, eu vou ter o seguinte, depois que a execução, essa execução aqui, quando iniciar o while, ele vai começar a contar 1 segundo. E aí só vai acabar essa execução quando essa função aqui encerrar a sua função. Então, essa função ela tem a função de fazer o programa esperar 1 segundo. E o que vai acontecer? Eu vou executar novamente o programa. Vou tirar aqui o valor 5, né? Senão ele não vai executar. Vou colocar o valor 4. E aí vocês podem ver o seguinte, ó. Agora ele já não está mais com aquela velocidade toda. No nossa última aula, eu fiz um programa onde eu meio que criei uma forma de esperar, né? Utilizando o tempo do computador, o relógio do computador, e eu criei esse time. Bem, aqui já tem uma função pronta, né? Outra coisa interessante é que quando você não tem um time, você puxa muito da memória do seu computador. E no nosso último programa eu ensinei a abrir uma página da internet. Então imagina você colocar dentro aqui para abrir uma página da internet e esse negócio executa 1000 vezes em menos de 1 segundo. Isso certamente travaria seu computador.
Seria uma forma de criar um vírus, por exemplo. Tá? Então essa aqui é a nossa função time, ela faz esperar, no caso eu coloquei aqui 1000 milissegundos. É sempre bom você colocar um time dentro de um while, ainda mais esse while descontrolado aí, porque senão você força muito a memória do seu computador. A placa de vídeo do meu computador até chegou a ligar aqui agora quando eu executei o while. Placa de vídeo não, é a placa de vídeo. Então vamos lá, vou dar um stop aqui. Dar um stop não, vou mudar aqui para 5 e ele vai parar automaticamente. Parou. Nós temos essa parte aqui de diálogo. O que é o diálogo? Diálogo é quando você tem um erro no seu programa. Você pode ter um erro no seu programa e esse erro resultar em abortar o programa. Então eu posso criar aqui um diálogo, por exemplo. A princípio, eu vou ter uma mensagem e vou ter um botão. E aí o meu programa ele só dá sequência depois que eu apertar o botão. Então, por exemplo, vou criar aqui a mensagem. Esse loop foi executado. Essa é a mensagem. Então, quando terminar de executar aqui, ele vai abrir esse diálogo. E aí o botão por padrão, ele já é ok, a não ser que eu mude o nome. Vou deixar ok e vou executar. E agora, quando eu executo o meu programa, ó, apareceu, este loop foi executado. Note que ele está travado, ele não está dando sequência no loop. Enquanto eu não apertar aqui, ele não dá sequência. Então, eu vou dar um OK. E aí, parou. Se bem que estava aqui 5 aqui, né? Eu vou colocar 4. E vou executar. Agora sim, ele está travado aqui em 0, ele não dá sequência para o próximo loop. Aí aqui apareceu a mensagem, esse loop foi executado. Eu vou dar um OK e ele vai passar para o próximo loop. Só que no próximo loop também tem a mensagem. Então, ele só vai passar toda vez que eu clicar em OK. Eu preciso clicar em OK para que isso aconteça, para que ele continue a execução. Então, vou dar um stop aqui, vou ter que abortar. Eu vou ter que abortar. Travei o meu LabVIEW, porque basicamente eu não tenho como... Tem que ser muito rápido aqui. Esses erros aqui eu não coloquei uma condição de parada. Então, esses erros aqui são bem bizarros, às vezes acontece. Não é um erro do LabVIEW, foi um erro meu, onde eu criei uma função de mensagem, e numa função de mensagem eu não consigo parar o meu programa, não consigo clicar em outro lugar nenhum. E por conta disso, eu não consigo dar o stop, não consigo parar, não consigo mudar para 5. Então tem que ser muito rápido. Eu vou parar e vou dar um Ctrl. Então vou já apresentar aqui já um novo atalho também. O Ctrl ponto, ele aborta, mas ele também não está funcionando. O que eu preciso é fechar esse programa, fechar essa caixa de diálogo e apertar o Ctrl ponto antes dela abrir de novo. Então, consegui, e aí eu consegui parar o meu programa. Note que isso foi um erro bem assim, bobo, mas que pode, na hora de você estar criando seu programa, você cometer, tá? Principalmente com caixa de diálogo. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma nova caixa de diálogo. Aqui, dessa caixa de diálogo aqui, tem o true. Então eu vou criar uma caixa de diálogo aqui, que ela me dá duas opções, verdadeiro ou falso. Então vai ser o seguinte, vou apagar aqui, essa caixa de opção, ela tem uma mensagem, certo? E ela tem aqui um botão true e um botão falso, ou seja, um OK e um cancel. E aí, ao invés de usar esses caras aqui, eu vou usar minha caixa de diálogo. Vou executar, agora eu sei que não vai dar problema, ó. Esse loop foi executado. Aí se eu der um OK, vai ser valor true de stop, então ele vai parar. Agora eu vou executar de novo, aí esse loop foi executado. Se eu apertar para cancelar, vai sair um valor falso, e aí o falso vai fazer ele continuar. E aí eu vou apertando quantas vezes forem necessárias, até dar um OK. Uma coisa curiosa, pessoal, é que se eu não tivesse esse time aqui dentro do meu loop, eu certamente não ia conseguir fechar minha caixa de diálogo antes de executar o próximo loop e eu fechar o programa, eu abortar o programa. Esse time aqui que eu coloquei, ele meio que salvou o meu programa. Senão eu ia ter que fechar, ia ter que
Ctrl Alt Delete, ia ter que fechar forçar o LabVIEW a fechar para depois iniciar tudo de novo. E se não fosse esses 1000 milissegundos aqui, que me deu tempo suficiente para apertar Ctrl, ponto, e fechar e encerrar o meu programa. Tá? Então é sempre interessante, pessoal, vocês colocarem um time dentro do seu while. Foi até interessante isso acontecer. Ler e escrever arquivo, ok? Existem umas funções prontas aqui que são muito úteis, tá? Mas a gente não vai utilizar ela, vou usar aqui uma coisa mais na base, que é o open, tá? E o write. Para eu abrir, eu posso ler arquivo e escrever arquivo. Vamos começar com escrever arquivo, ok? E dentro desse escrever arquivo, eu vou passar aqui um texto. Então eu vou criar um texto aqui, pode ser uma constante. Jovem Lobo. Aqui, outro atalho passando para vocês é o Ctrl H. Quando vocês apertam Ctrl H, aparece esse Context Help aqui, que é uma ajuda, né? Ele mais ou menos, quando você coloca em cima da função, ele diz o que aquela função faz e como ela funciona. Então, coloca aqui em cima, e aí vocês podem ver que eu tenho um file. Esse file é para eu dizer aonde eu quero salvar o meu arquivo, tá? E aí pode ter aqui umas outras conexões aqui que pode estar relacionada a erro e tudo mais. Então vamos aqui simplesmente, vou criar uma constante no file, que é a pasta onde eu vou salvar. Vou criar uma constante, mas vou mudar para controle, porque fica mais fácil, é melhor do que digitar. Então eu não posso executar o meu programa ainda, tá? Por que eu não posso executar? Porque se eu executar, ele vai dar um erro porque aqui não tem nada. Ó, ele deu um erro porque não tem nada no file. Então, vou dar um stop aqui, vou vir aqui no file e vou escolher, eu preciso criar o arquivo, porque o arquivo ainda não está criado, tá? Eu vou aqui na minha área de trabalho, eu vou criar aqui na minha área de trabalho rapidamente um arquivo novo, vou criar um txt, sempre txt, ok? E esse vai ser última aula. Não, Jovem Lobo, vou colocar Jovem Lobo também, só jovem. Esse é um arquivo de texto, ele está em branco, como vocês podem ver. Eu vou vir aqui, vou voltar para o meu LabVIEW. E aí, aqui na minha pasta, eu vou fazer a busca, área de trabalho, e vou vir aqui em Jovem Lobo. E agora, eu vou executar o meu programa. Ele executou uma única vez, e se eu for lá, novamente, na minha área de trabalho e abrir o meu arquivo, olha o que está escrito, Jovem Lobo. Tá? Então, sim, o LabVIEW ele permite você abrir arquivos e ler arquivos, escrever arquivos, salvar os dados e tudo mais. E essa função aqui, ela foi bem bobinha, né? Porque a gente não consegue aplicar somente isso, a gente precisa saber todas as outras funções. Note que eu tive que criar o arquivo, porque o arquivo não existia. E, em geral, o programa cria, para você criar, aí eu vou deixar aí para vocês mexerem um pouquinho e tudo mais. Tem essa aqui, ó, Open, Create, Replace. Você tem que usar essa função aqui antes para depois fazer a leitura do arquivo, né? A escrita do arquivo. Então, eu pego aqui, ligo o file path e aí eu crio aqui se ele vai abrir, qual é a operação. Create constant. Aí aqui aparece operações, ó, Open. Eu posso criar o arquivo. Depois de criar o arquivo, eu vou e conecto aqui. Puxo daqui. Eu crio o arquivo, certo? Não vou puxar daqui não. Eu vou colocar aqui em flat sequence, que não é uma coisa muito correta de se fazer, mas eu vou criar aqui para agilizar. Então eu vou criar aqui um flat sequence. Vou criar um caso depois. A gente já viu essa função também, né? E vou colocar esses dois aqui dentro. E daqui ele vai primeiro criar o arquivo e na sequência ele vai escrever em cima desse arquivo. Então note que agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui na área de trabalho e vou criar o arquivo lobo. Já tenho o jovem, vou criar o arquivo lobo.txt. E vou dar um OK.
A configuração aqui não permite, eu preciso mudar algumas configurações aqui. Isso já é extra, tá, pessoal? Já está aqui, ó. Jovem, desktop, já está tudo aqui. Jovem, eu vou mudar a configuração aqui em propriedades. Então tem que fazer umas mudanças para ele ler pastas, arquivos, new ou existente, e aí permite fazer esse tipo de mudança. Agora eu vou vir aqui e vou colocar só Lobo, não, é Lobo. Já tem o jovem, né? Ponto, não pode esquecer o txt e vou dar um save. Agora note que aqui ficou Lobo, né? Não está mais jovem. A última palavra é lobo.txt. Então note que eu não criei o arquivo Lobo e agora eu vou executar. Vou executar, executou somente uma única vez e se eu for na minha área de trabalho, está aqui o arquivo Lobo. Ó. Ele não estava aqui, abri e aí está escrito Jovem Lobo. Então, existem funções que permitem você ler, manipular, abrir, mudar ou alterar um arquivo e tudo mais. Pessoal, essa aula eu sei que ficou muito longa. Eu vi aqui 37 minutos, perto de 37 minutos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não podem esquecer do cluster, tá? As outras funções a gente vai estar usando toda hora, tudo mais. Cluster também a gente vai estar usando toda hora. Então, se vocês estão aprendendo agora, comecem a mexer. Com isso já dá para fazer muitos programas. Esse módulo básico não teve muito exercício, dando uma explicação aqui, porque o LabVIEW é uma linguagem que te permite fazer coisas muito avançadas, sabe? Muito avançada mesmo. E esses exercícios que você vê por aí, quando você, por exemplo, está estudando Python, está estudando C, ou qualquer linguagem do tipo, são exercícios meio bobo para se aplicar em LabVIEW, porque fica meio fácil, meio óbvio. Criar um contador, criar um programa que te fala o nome de alguém, fale se é homem ou mulher, e por aí vai. Existem muitos exercícios desse tipo. E é útil quando você está fazendo, está programando em Python, em uma linguagem que você não consegue ver. Você não tem a parte visual. Mas como você tem a parte visual do LabVIEW, essas coisas ficam meio bobas de fazer. No módulo intermediário, a gente vai efetivamente fazer programas. E o que eu espero fazer com vocês aí, se der para continuar com esse curso e tudo mais, é fazer o seguinte: eu vou terminar o módulo intermediário, vai ser poucas aulas, talvez 5, 6 no máximo, e fazer um projeto final, que vai ser um programa de porte grande, onde a gente vai estar aplicando tudo que nós aprendemos, tá bom? Então, pessoal, obrigado por assistir essa aula, por ter acompanhado esse curso até o final. Espero ter ajudado bastante aí nos estudos de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, coloca aqui no comentário, vou estar respondendo tudo na medida do possível. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo módulo.